Vocês me desculpem eu estar usando o microfone, mas eu estou meio gripado hoje. Então vamos lá. Nesta noite de aprendizado e de muita luz, que a paz de Jesus permaneça sempre em nossos corações. Não só nos momentos os quais estamos buscando Ele numa casa espírita, numa igreja, ou quando estamos nos sentindo bem, principalmente quando não estamos nos sentindo bem. Vamos procurar Jesus e agradecê-lo. Vamos procurar também, especialmente, quando estamos nos sentindo bem, porque aí que é a nossa prova real da nossa fé. Se nós temos fé ou não. Porque procurar Jesus quando estamos passando por dificuldade é muito fácil. A gente lembra sempre. Agora, quando a gente busca Jesus, quando estamos bem, é raramente, porque nós esquecemos de agradecer a Deus por várias oportunidades. Que a nossa vontade, então, possa nos levar cada vez mais próximos de Jesus e possamos sentir a sua harmonia de fraternidade e de amor. É onde nós nos fortalecemos cada dia com a fé esclarecida, procurando Ele, principalmente quando estamos em paz. E é com muita alegria e reverência que estamos aqui nesse recinto de orações, de amor, de aprendizado, e é com o coração repleto de emoção que vamos tentar conversar sobre Jesus. No entanto, tentar falar sobre Jesus não é uma tarefa fácil. Falar sobre esse ser sublime, singular, nos transforma em um poeta. Sim, nos transforma em um poeta, pois pensar em Jesus já é declamar uma poesia intitulada Oportunidade de estarmos vivos, oportunidade de viver. E é encher nossos corações de esperança, de amor, que pode nos levar a um tempo de renovação e felicidade que brilha em amor e caridade. As luzes que iluminam os lares renovam a esperança e a fé através das orações, quando ajoelhados ou não, oramos com gratidão por nossas vidas. Essa energia, quando verdadeira, emanada por nós, ela se destaca, com certeza, por sua beleza, da emoção que estamos sentindo ao conversar com Jesus em forma de uma oração. O nascimento de Jesus, o nosso mestre e guia, marcou, ou era para ter marcado, que ele, Jesus, médico de nossas almas, nos mostra o caminho, a verdade, a vida e o amor. Nós, que às vezes, como encarnados, não queremos enxergar muito bem os seus ensinamentos. A gratidão que deveríamos sentir por Jesus deveria ser expressa no amor ao próximo, reconhecendo que o outro é a extensão das nossas vidas, dos nossos corações, e através do outro que nós podemos nos conectar diretamente com Jesus. Mas é nós que às vezes não queremos enxergar dessa maneira e enxergamos só o nosso umbigo através do nosso orgulho. Um exemplo para meditarmos sobre todos os anos, no mês de dezembro, que na maioria das vezes é visto como o mês de correria e presentes, esquecemos do seu real significado e acabamos lembrando somente das festas, das compras e dos presentes. O que eu vou dar para minha sogra, para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai, e esquecemos do seu significado. Também temos o Ano Novo, cheio de promessas e desejos, e quando nos faz
que ele nos faz questionar sobre nossos futuros e nos fazem refletir que ainda somos muito inseguros. Que essa felicidade seja mais do que promessas, que seja a busca no sentido ou por um sentido que nos leve ou que nos guie além das ilusões terrenas e nos leve à verdadeira identidade que a cada ano ou que cada ano nos traga renovação e nos inspire a sermos melhores que somos hoje. Que nossas promessas de amor, fraternidade, possam ser honestas e que buscamos paz interior, com muita gratidão pela vida e sem cobrar muito de Deus ou de Jesus. Mas não podemos esquecer que para ser, para ter ou para querer, essas mudanças, essas promessas tão sonhadas, essa reforma íntima que tanto adiamos com medo dos nossos compromissos, tão desejada, mas nós sempre a deixamos em segundo plano. Normalmente a propomos para nós mesmos, quase sempre no início de cada ano, um monte de renovações. E quase sempre fizemos em forma de barganha para com Deus. É no ano novo que nós dissemos assim: Jesus, se eu conseguir comprar o carro, é hoje que eu paro de fumar. Não é verdade? A gente, no final do ano, a gente diz assim: Jesus, se der tudo certo esse ano, eu juro que eu não brigo mais com a minha esposa ou com o meu esposo. Vou ser mais paciente. A gente faz um monte de promessas, mas tudo buscando um bem melhor para quem? Para nós. Nós esquecemos, quando estamos orando, conectados com Deus, com Jesus, nós deveríamos ser um pouco mais sábios. O que eu vim fazer na Terra? Quem eu sou? Quem sou eu? E quando conversar com Jesus, pedir para Ele nos dar, não aquilo que nós pedimos, mas o que será de bom para nós. Que nem sempre o carro zero é a solução dos nossos problemas. Nem um outro emprego vai resolver o meu mau humor. Não é aquela moça que eu estou desejando para namorar que vai curar a minha ignorância. É nós que temos que ser mais motivados e termos mais vontades. Mas vamos à nossa exposição de hoje, Retrato de Jesus. Assim, nesse momento de reflexão e muita espiritualidade, para explorar uma narrativa singular que nos conduz diretamente aos tempos em que Jesus de Nazaré, que seria a luz do mundo, estava prestes a chegar neste planeta. Em uma aldeia próxima a meros 7 quilômetros de Jerusalém, o mundo recebeu a luz que jamais se apagaria. O mundo testemunhou o nascimento de uma luz eterna. Era uma noite que se desvelou em seu esplendor, com uma temperatura suave que acariciava a todos que lá estavam. O firmamento se desdobrou em um bordado de estrelas cintilantes. E Jesus, filho de José e Maria, nasceu em nome de Deus, para conduzir as criaturas humanas ao paraíso íntimo. A narrativa desse ser que acaba de nascer assegura Emmanuel, o espírito, o mentor de Chico Xavier, é singular. É uma sintonia ou uma sinfonia celestial que entrelaça com o divino. Cada palavra dessa história é uma estrofe de uma poesia cósmica, uma melodia que ressoa
nas dimensões do amor e do sagrado. A chegada de Jesus de Nazaré entre nós, o príncipe da paz, o mestre do amor, ultrapassou barreiras culturais e ainda hoje ecoam como uma fonte inesgotável de inspirações para milhões ao redor deste planeta. Sua mensagem não se restringiu a dogmas religiosos, mas ofereceu um caminho de amor, de perdão e de redenção, ao curar os enfermos, acolher os marginalizados, a desafiar as normas da sociedade de sua época. Jesus nos trouxe uma revolução íntima, transformando corações, estabelecendo um legado que perdura até hoje. A relevância de Jesus para a humanidade reside na universalidade de seus ensinamentos, que são exemplos deixados para nós. E nesses exemplos, ele nos convida a amar os nossos semelhantes, a buscar a verdade interior e a cultivar uma paz que às vezes ainda não conseguimos conceber qual seria essa paz. Sua vida e sacrifício na cruz simbolizam a redenção e a promessa de uma vida eterna. Não como a gente era acostumado a ouvir, que Jesus se deixou ser crucificado para pagar os nossos pecados. Como seria fácil, né? Alguém pagar por nós. Seria muito confortável. Vocês não acham? Caros amigos, até o momento, vocês perceberam que eu estou tentando falar ou descrever o retrato de Jesus. Mas como eu, um mero espírito encarnado, passando por uma provável expiação, vou descrever tal sublime essência de amor? Será que teremos condições de conceber quem nasceu naquela manjedoura? Quem foi? Quem é Jesus? Pensando muito nesse tema, enquanto eu estava querendo compor esta exposição desta noite, já na terceira tentativa, mais ou menos, a Sandra, minha esposa, adentra no meu escritório onde eu gosto de estudar, percebeu a minha aflição e acredito que, intuída pelos bons espíritos, ela olhou para mim e disse assim: Eduardo, tu lembras daquela carta que Públio Lentulus escreveu sobre Jesus? E aí, gente, a gente lembrou da carta, mas não lembramos do livro o qual estava a carta. E vasculha no cérebro aqui, procura ali nas prateleiras. Eu já estava quase que enlouquecendo, quando, de repente, eles nos intuíram novamente. E nós lembramos do livro psicografado por Chico Xavier, com o título Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Ao recordarmos algumas das passagens desse livro, o coração acelerava a cada lembrança, impulsionava o sangue do meu pequeno corpo a circular com uma certa rapidez, fora do controle. Então surgiu a adrenalina, a emoção, a ansiedade. Os neurônios quase estavam entrando em curto-circuito, fazendo com que os impulsos elétricos agissem bem mais rápido, causando uma mudança radical em meus pensamentos. Foi nesse instante que o meu pensar se materializou-se. Sim, se materializou-se e eu senti a brisa da poeirenta Palestina antiga tocar as minhas faces.
aquela brisa que testemunhou através das palavras de Públio Lento neste livro mencionado. Eu me senti como se eu estivesse lá naquele momento. Segundo aprendemos na doutrina espírita, Emmanuel, que foi o maior, que foi o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, também fora Públio Lento. Os dois são o mesmo espírito em encarnações diferenciadas. Públio Lento era senador romano. Ele vivia na Palestina no tempo em que Jesus cumpria ali a sua grande missão. A história de Públio Lento é narrada nesse romance há 2000 anos pelo próprio Emmanuel, ou seja, é contada pelo próprio o autor do livro, é o próprio personagem da história. O orgulhoso senador teve a oportunidade de falar pessoalmente com o Cristo, numa passagem difícil de sua existência, mas, segundo ele, Públio Lento, deixou escapar aquele momento sagrado, desprezando a vereda da luz que o divino amigo lhe fizera entrever. A pedido de Lívia, sua esposa, Públio Lento fora mesmo a contragosto, à procura do sublime Rabi, ou Jesus, para solicitar-lhe a intervenção em favor da sua filhinha, que se encontrava muito adoentada. Depois de caminhar longo tempo, sem encontrar Jesus, sentou-se em um banco de pedra e deixou-se ficar ali. Abismado com as cogitações que circulavam pelos seus pensamentos, enquanto a noite cobria a região com seu velário imenso, em dado momento, porém, Públio Lento, sob suave estado de entorpecimento, quase que em condição de dormência e inatividade física total, por instantes, pareceu-lhe haver sido arrebatado em espírito, quando percebeu os passos de alguém que se aproximava. Era Jesus, que se aproximava pelo caminho de mansinho, e o olhava com profunda compaixão. Públio Lento, envolto por estranho magnetismo, deixou lágrimas ardentes que caíssem pelos seus olhos, enquanto uma força poderosa o fez ajoelhar-se na relva prateada de luar, em frente a Jesus. O entendimento entre os ambos que se segue é um dos mais belos já registrados na literatura terrena até então. Jesus o encorajava a aproveitar aquele glorioso momento, e naquele mesmo instante, Jesus lhe promete a cura de sua filhinha, graças à fé e o amor presentes no coração de sua esposa, e não por ele. Mas, passando o êxtase, o orgulhoso senador retorna às sombras de sua personalidade terrena, e desprezando aquele momento divino em sua vida, sente-se amargamente humilhado por ter haver dobrado os joelhos diante daquela figura extraordinária. Fato esse que se sobrepôs à própria alegria de chegar em casa e ver a sua filhinha curada nos braços de sua esposa. Para mim, diz Emmanuel neste romance, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela recordação das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração endurecido, que não soube aproveitar o minuto radioso
que soara no relógio da minha vida de espírito há mais de 2000 anos. Após uma vida longa e atribuída, Públio Lentulus desencarna em 79, nos escombros de Pompeia, quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção. A continuação dessa história, nas páginas seguintes, é uma das mais belas descrições de Jesus em todos os tempos. Dizem historiadores que esta carta, que foi encontrada nos arquivos de Duque de Cesarina, em Roma, é uma carta acreditada a Públio Lentulus, então presidente da Judéia. Essa carta foi enviada de Jerusalém ao imperador Tibério César para informá-lo dos acontecimentos na Palestina. E ela, quando foi encontrada por historiadores, ela fora traduzida em vários idiomas, fora publicada em jornais, revistas, folhetos, para que o máximo de pessoas pudessem conhecer e perceber a grandiosidade que era Jesus, ou melhor, que é Jesus. E aproveitando este momento, peço permissão a vocês para não cometer nenhuma gafe. Eu vou ler essa carta na sua íntegra. Carta denominada Retrato de Jesus. Essa carta retrata Jesus visto por Públio Lentulus. Carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Diz assim: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo em nossos tempos um homem que vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, conhecido do povo como profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm estado. Em verdade, ó César, cada dia mais se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em só uma palavra. É um homem de justa estatura, é muito belo de aspecto, e há tanta majestade no seu rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos de cor de amêndoa bem madura, são destendidos até as orelhas, e das orelhas até os ombros. Os cabelos são cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso entre os nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou manchas se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa e semelhante aos cabelos, mas não muito longa, mas também separada ao meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, e são surpreendentes, porque resplandecem no rosto como os raios de sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Dizem que nunca ouviram rir, mas sim chorando. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muitos, mas o faz raramente. E quando deles se aproximam, verificam-se que é muito modesto na pessoa e na presença. É o mais belo homem que se pode imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza raríssima, não tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, desejas vê-lo, como no aviso passado escrevestes, dá-me ordens
que não faltarei em mandá-lo o mais depressa possível. De letras, ó César. Ele continua, e ele se faz ser admirado por toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe de todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço, sem coisa alguma na cabeça. Muitos riem dele vendo assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que tal homem nunca fora visto por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, enquanto muitos outros o contestam, afirmando que ele é contra a lei da tua majestade. Eu também sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Dizem que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com eles têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo Públio Lentulus, presidente da Judéia. Amados amigos, irmãos espíritas simpatizantes, estamos diante de uma história que transcende as fronteiras do tempo, conduzindo-nos pelos caminhos luminosos do Mestre Jesus de Nazaré, conforme retratado pelos olhos, pelos sentimentos e pelas sensações que viveu Públio Lentulus naqueles poucos minutos. Esta história não é apenas um relato singular, mas é uma sinfonia de lições sobre a natureza humana, a humildade, a importância de não deixarmos escapar os nossos momentos divinos que a nossa existência nos oferece quase que diariamente. Imaginem, se assim permitirem seus corações, a tragédia de Públio Lentulus, aquele orgulhoso senador romano que, motivado pela esposa e movido pelo amor paterno, viu-se compelido a buscar socorro para sua filhinha. Em essa jornada, inicialmente a contragosto, revelou-se como uma jornada espiritual, profunda e transformadora. O encontro de Jesus não foi apenas físico, foi uma imersão nas essências do divino, uma experiência que ressoa em nossas almas até hoje. E considerando as páginas dessa história, vemos além das palavras escritas, podemos sentir a fragilidade humana, o dilema entre o orgulho e a humildade, a escolha que todos enfrentamos diariamente diante da luz divina que se manifesta em nossas vidas. Como, por exemplo, a narrativa representada pelo orgulhoso Públio Lentulus, que mesmo após a promessa divina da cura de sua filhinha, se sucumbiu às sombras da personalidade terrena. Esse momento em que ele sente-se humilhado ao dobrar os joelhos diante do Mestre, torna-se um símbolo poderoso das escolhas humanas e das oportunidades que nós perdemos pelo nosso próprio orgulho em não querer entender as mensagens de Jesus através das nossas dificuldades. Logo, o desfecho trágico da vida de Públio Lentulus, encerrado sob os escombros de Pompeia, é um eco, sim, é um eco que ecoa
e nos chama a reflexão sobre a enfermidade da existência terrena. A erupção de Vesúvio pode ser como uma metáfora da transitoriedade da vida material. Nos instiga a contemplar a eternidade da vida espiritual e a incessante busca pela nossa evolução. E esquecemos da evolução espiritual. E só queremos evoluir materialmente. Assim, não podemos esquecer da necessidade de saber aproveitar a oportunidade da nossa existência enquanto terráqueos. Essa carta de Públio Lentulus, enviada ao imperador Tibério César, é um tesouro histórico que nos oferece um vislumbre extraordinário de Jesus, seus traços físicos, sua sabedoria incomparável e a dualidade entre o amor e o temor que emanavam de Jesus. São descritos com uma riqueza de detalhes que nos transporta para as antigas vielas poeirentas de Jerusalém. Sim, com certeza, não só eu, mas todo aquele que ler este livro, que eu faço o convite neste momento, vão conseguir se teletransportarem para essas ruas ou para essas vielas poeirentas de Jerusalém. Porque os detalhes são pequenos, são demais. Nós conseguimos nos transportar a essa época em que Jesus esteve lá, junto com os demais encarnados que lá estavam. E quem sabe, se nós ainda não éramos um desses que estavam lá e ainda estamos aqui tentando aprender. Vamos tentar seguir mais os exemplos que Jesus nos deixou, porque ele não deixou nada escrito, ele não escreveu nada, ele deixou exemplo. E é o que a espiritualidade nos diz. Quando estamos trabalhando com a nossa reforma íntima, queremos mudar o outro, mas sabemos que o outro não pode ser mudado, porque o outro só vai ser mudado se ele assim o desejar. Então, o fizemos através dos nossos exemplos, porque os nossos exemplos podem mudar até o coração do nosso provável amigo, categorizado como obsessor. E eu, como uma pessoa deficiente e defensor contra o preconceito, não poderia ser diferente. Acredito que os irmãozinhos que estão do outro lado, categorizados como obsessores, não devem ser assim chamados ou lembrados. Devem ser, sim, lembrados, porque nós erramos. E com certeza eles estão cobrando alguma coisa de nós. Mas não precisamos chamá-los desse jeito. Podemos chamá-los de irmãozinhos que ainda não aprenderam a amar e a perdoar. Porque nós já aprendemos. Será que nós já somos capazes de perdoar todas as ofensas que nos fazem? Lembrem disso. Não vamos deixar os nossos irmãozinhos do outro lado mais ofendidos. Quando lembrarmos deles, ou tivermos alguma sensação negativa sobre tal, quando fizermos uma oração, lembramos dele como irmãozinhos que ainda não aprenderam a amar e a perdoar. Caros amigos espíritas e simpatizantes, a doutrina espírita constantemente está lembrando o amor de Jesus e de ser exemplo de humildade e compaixão. Através do Evangelho, encontramos o caminho para a nossa transformação interior. O Evangelho é um convite a cultivarmos cada vez mais o amor em nossos corações, a caridade, a compaixão, mas sabendo compartilhar o que aprendemos. Senão, também não vale de nada. E todo esse aprendizado vai nos conduzindo para sermos cada vez mais virtuosos, como as virtudes que são lemas no Evangelho de Jesus. Ou era para ser para as nossas vidas. Mas às vezes não queremos lembrar,
Por exemplo, como esses, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é bom a gente ter condições de amar a Deus sobre todas as coisas. Simplesmente olhar para o céu azul ou estrelado e dizer: obrigado por eu já suportar esta provação, esta expiação. Obrigado, Jesus. Me mostre o caminho correto todos os dias. Que fora da caridade não há salvação. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar os nossos inimigos. Como diz o Divaldo Pereira Franco, nós não temos inimigos. Mas temos pessoas que não nos gostam. E se consideram inimigos dela. Nossa, esse é o problema delas, não é nosso. O problema é se nós tivermos inimigos. Como que nós vamos amar essas pessoas? Fazer o bem àqueles que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. E hoje, eu peço em particular, vamos orar por esse grande Rio Grande do Sul, que está passando por uma grande provação. Uma grande provação. E que nenhum de nós, com certeza, queria estar lá. Então, não ficamos alimentando mais essa energia negativa, que os recursos não estão chegando, que estão pedindo nota fiscal para isso, nota fiscal para aquilo, que eles estão impedindo de chegar os recursos lá. Ah, mas o fulano foi lá e viu. Gente, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é emanar bons sentimentos, uma energia positiva, que é isso que os gaúchos estão precisando hoje. Não essa discórdia que nós acabamos alimentando nas redes sociais. Sejamos espíritas de verdade. Emanamos amor, compaixão. É isso que queremos ver os espíritas fazerem. Quando falamos de caridade, é no sentido mais amplo, mais amoroso. Não é de mandar uma cesta básica para lá, ou dar aquilo que nós não usamos mais. Não, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que nós nos doamos de coração, porque pedir é muito fácil, mas se doar de verdade, sem o orgulho bater, sem aquela coisinha que nos cutuca, aquele irmãozinho que vem perto de nós e fala mal, e nós damos trela por ele porque nós acabamos falando mal. Porque nós já estamos nesse ciclo vicioso. Então, aprendemos a amar mais forte, que é muito mais valioso nos doar de alma e espírito do que dar um bem material a alguém. É o amor ao próximo. E quando nós falamos em amar ao próximo, temos que ter essa consciência que o próximo é a extensão das nossas vidas, é a nossa ponte de ligação com Deus, com Jesus. Se nós sabemos isso, por que estamos instigando a desordem? Por que estamos pensando que o que estamos doando ou não vamos doar porque não vai chegar? Se existe uma providência e nada acontece por acaso, como eu, Eduardo, vou duvidar? Se eu, Eduardo, não posso duvidar, nós não podemos. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas, estudando a doutrina espírita, eu sinto que falta um pouco de confiança em nossos corações, de determinação, porque nós temos que aprender que só conhecer o retrato de Jesus e os seus exemplos que ele nos deixou ainda não está valendo muito na nossa consciência. E que nós temos que ser um pouco mais amorosos para conosco mesmos
para aprender a amar de verdade. Agora eu convido cada um de nós a mergulharmos mais profundamente mas desta vez em nossas próprias histórias, em nossa própria jornada terrestre. Assim como Públio Lentulus, somos confrontados por momentos divinos e a escolha está em nossas mãos, em cedermos à humildade, à compaixão ou nos sucumbirmos ao orgulho, ou obscurecer a luz que nos está sendo oferecida. Ao encerrarmos essa exposição, espero que cada um de nós saia daqui com o coração iluminado pela sabedoria de Jesus e pela vontade de estudar cada vez mais, para aprender a entender mais ainda nossas vidas. E que a doutrina espírita, que nos abraça, que nos ensina, que nos consola, que nos esclarece, ela está aí para ser estudada. E às vezes nós temos que deixar aquela preguicinha dentro do guarda-roupa e vir aqui nos estudos da casa. Porque toda casa espírita federada tem o ESD, tem o introdutório. Nós estamos sempre deixando para amanhã, porque nós não temos tempo. A minha vida é muito corrida, seu Eduardo. A minha também, gente. Eu não ando, mas eu corro. E corro pra caramba. Hoje já é a segunda exposição. Eu acordei 6 horas da manhã. Quer dizer, eu não, minha esposa, né? Porque ela tem que me vestir, me dar cafezinho, botar no carro. Porque além de ser minha esposa, é minha médio de transporte. Nós fomos já em 2 lugares. Falar sobre Jesus. Falar sobre valorizar a vida. Falar em amar o próximo. Porque o nosso planeta está passando por uma regeneração. O 3º milênio está aí, está mudando. Né? Está mudando o planeta todo. E nós? E nós estamos mudando? Nós estamos mudando para melhor ou estamos estagnados na mesma postura de 20 anos atrás? Esperando acontecer. Jesus me deu a oportunidade de nascer sem poder caminhar. Eu tive que aprender a caminhar sem pôr os pés no chão. Correr atrás dos meus objetivos. Então, gente, enquanto vocês podem caminhar, acelerem a sua vontade de querer aprender mais. E levem para casa não só esse retrato de Jesus que eu vos tentei pintar hoje através das minhas palavras e das palavras de Públio Lentulus. Não. Levem para vocês o retrato de Jesus que cada um de nós consegue imaginar. E ele vai se materializando cada vez mais quando nós vamos realmente enxergando a vida como uma grande oportunidade. Que a paz no coração esteja sempre presente em cada um de vocês. Que a luz de Jesus vos ilumine. E quando chegarem em casa, orem para que os espíritos que estão trabalhando lá no Rio Grande do Sul possam ter bastante forças, os encarnados e os desencarnados, para continuarem ajudando nossos irmãos aqui do lado. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. Que assim seja.